Ô, paz do Senhor. Irmã Natália já está conectada aí. Deus abençoe a serva de Deus. Estamos aguardando aqui, irmã Natália, o meu amigo, o pastor José Pereira. Bruna Alves, Deus abençoe, serva de Deus. Prazer tê-la aqui conosco. Estou aguardando a entrada aqui do amigo para a gente começar a ter o bate-papo. Pastor José Pereira, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus de Madureira, na linda cidade de Campo Mourão, que pertence ao estado do Paraná. Mandei o convite para ele. Deus abençoe vocês aí que estão ligadinhos. Estamos aguardando aqui a entrada do meu amigo. Estamos com uma certa dificuldade aqui, mas problemas existem para serem resolvidos. Janaína está conosco também. Deus abençoe a serva de Deus. Prazer tê-la aqui na live. Opa, pastor Pereira apareceu. Pastor Pereira, já estou mandando o convite para o senhor. O senhor aceita que vai... Agora? Graças a Deus. Menino. O que está acontecendo? Está meio torto. Pastor Pereira, problemas existem para serem resolvidos. Sem dúvida. O senhor está me vendo bem? Está me ouvindo bem? Só que está meio torto, assim, tá? Nós estamos deitados, nós dois. Eu estou meio torto, pastor Pereira? Você está deitado. Bem, fique à vontade para acertar direitinho aí. Estamos aqui agora. O senhor está de lado agora, hein? Ih, rapaz, e agora? Agora quem está de lado é o senhor. Põe. E agora sim, agora sim, agora. Aê! É. Menino. Tá bom aí? Para mim tá bom, e para o senhor? Nós estamos deitados, nós dois aqui. Vamos fazer esse momento de ajustes. Não há necessidade de pressa, não. E os nossos amigos, eles vão aguardar um pouquinho com paciência para a gente fazer os ajustes. Sem dúvida. Tá tudo bem aí? Aqui tá. Continuo deitado, deixa eu ver de novo aqui. Eu tô. Você está em pé agora, eu estou deitado. Né? Quando o senhor tiver ok, o senhor me fala que a gente começa. Vou até trocar o fone de ouvido aqui. Ah, calma. Deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui. Ficou meio. Eu estou deitado, você que está em pé, mas fica tranquilo. Vou trocar o fone de ouvido aqui, pastor Pereira, para ver se melhora também. Problemas existem. Ok. O senhor está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo. Se a imagem para o pessoal sair perfeita, para nós que não tem problema, né? Para mim está perfeita a imagem, eu vejo bem o senhor. Então, o senhor está me ouvindo, está me vendo bem? Podemos começar, pastor Pereira, ou quer esperar um pouquinho? Podemos começar. Ok. Então nós vamos fazer agora a abertura oficialmente. Olá, boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Etnos Documentários.
Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E nesta terça-feira, 20 de outubro de 2020, o nosso convidado para falarmos sobre os desafios do pastorado na pandemia em Campo Mourão é o ilustre pastor José Pereira Lima. Ele é natural de Souza, no estado da Paraíba, tem 58 anos de idade, é casado com a pastora Maria Sarmento há 36 anos, ele é pai de 4 filhas e tem um neto. Ele é membro da Assembleia de Deus há 47 anos e está pastoreando há 34 anos. Desses 34 anos de pastorado, 32 é só na Assembleia de Deus do Brás, Ministério de Madureira, e cuja igreja é administrada pelo nosso líder maior, o bispo Samuel Cássio Ferreira. Pastor Pereira está há 13 anos e 5 meses presidindo a igreja Assembleia de Deus do Brás, Ministério de Madureira, na linda cidade de Campo Mourão, que pertence ao estado do Paraná. Mas ele também já pastoreou há 14 anos na cidade de Bandeirantes, que também fica no estado do Paraná. E por mais 7 anos ele já foi pastor também na Igreja Assembleia de Deus de Madureira, na cidade de Foz do Iguaçu. Ele é bacharel em teologia, membro da Academia Brasileira de Letras e Oradores Evangélico. Pastor Pereira é membro do Conselho Nacional de Pastores do Brasil, o CNPB, é membro e coordenador regional do Conselho Federal de Capelania, CONFECAP, e ele tem também o título de honra ao mérito pelo Instituto Brasileiro Militar. Querido pastor José Pereira Lima, seja muito bem-vindo ao Etnos Documentário e, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra muito grande tê-lo aqui conosco, mas eu preciso fazer um adendo, e o senhor também é um dos nossos muito dignos vice-presidentes da mesa diretora da Convenção do Estado do Paraná, a CONEMAR de PR. Bem-vindo, pastor Pereira. Obrigado, meu pastor. Para mim é uma honra participar desse documentário e falar com você é um prazer imenso. Amém. O senhor me ouve bem, né, pastor Pereira? Te ouço bem, isso. Está me ouvindo bem? Ok. Estamos te ouvindo bem. Se o senhor puder aumentar só um pouquinho o volume, eu agradeço, só um pouquinho só. Estamos te ouvindo bem. Bem, queridos irmãos, o nosso convidado, o pastor José Pereira, é um amigo muito querido, que tem uma família sacerdotal, que se dedica na obra de Deus de forma integral, que tem feito um extraordinário trabalho no estado do Paraná, é um dos homens de confiança da nossa liderança maior, e pelo currículo que já lemos, os irmãos viram que o nosso convidado tem muita experiência no Evangelho e no exercício do pastorado. E a proposta do tema da live, para a gente conversar com o pastor Pereira, é exatamente os desafios do pastor frente a essa crise da pandemia, dando destaque para a região geográfica onde o pastor Pereira preside o campo, na linda cidade de Campo Mourão e a região aí do estado do Paraná. Então, eu quero perguntar para o pastor Pereira, primeiramente, como se deu a conversão do senhor e a chamada para o pastorado? Olha, pastor, eu ainda era criança quando participei de um culto próximo à casa do meu avô, isso em 1973. E o pregador ali dirigiu-se a palavra à multidão e no meio dela estava eu e ele veio até a mim e disse: Deus tem um projeto na sua vida e tu serás um grande pastor de ovelhas. Criança, não entendia muito, mas eu chego em casa e peço ao meu pai para ser crente. E naquela época a situação familiar era bem diferente da de hoje. Meu pai disse: só quando você tiver 21 anos. Rapaz, foi 10 anos de luta, viu? Eu ia para a igreja às escondidas, meu pai me batia, foi uma luta tremenda, mas não perdi a fé.
e Deus me deu graça que eu encontrei o meu primeiro pastor para mim pastorear mesmo. Ele me ajudou e me põe dentro do texto bíblico para viver a fé, e aí Deus foi trabalhando. Pastor Pereira, o senhor está me ouvindo? Estou te ouvindo. Ok. Então, pastor Pereira, que coisa, né? O senhor tomou até surra, mas não abandonou o evangelho, né? Não. E hoje o senhor, digo isso com muita sinceridade, né? É para nós uma das referências do Obrigado, estado pastor. do Paraná no que diz respeito ao exercício do pastorado, pela seriedade do trabalho que o senhor tem feito, um ministério idôneo, um pastorado aprovado por Deus, e certamente, pastor, mesma depois que o senhor foi o anfitrião da extraordinária convenção do Estado realizada em 2017. Mas sobre isso falaremos daqui a pouquinho. Eu queria perguntar para o senhor, é, fale um pouquinho das igrejas que o senhor pastoreou, Foz do Iguaçu, Bandeirantes, para daqui a pouco a gente já entrar em Campo Mourão, propriamente dito. Tá ótimo. Olha, pastor, em Foz do Iguaçu, eu dirigi duas congregações. Uma em 1988, no Jardim Paraná, e em 1989, no Jardim Porto Meira. Essa congregação, após eu ter reformado ela e tudo, me transferiram para Vera Cruz do Oeste. Fiquei lá em 92 em Vera Cruz, retornei para Foz em 93 e foi mês de abril de 93 que eu retornei. Quando foi em agosto de 93, aí já me transferiram para a presidência de campo em Bandeirantes. Aí lá em Bandeirantes construí o templo, abri 3 congregações e fiquei por lá 14 anos. E daí para cá, chegamos a Campo Mourão. Maravilha. Queridos internautas, para quem não conhece, nós estamos recebendo hoje o pastor José Pereira Lima, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus, Adebras, Ministério de Madureira. Ele preside o campo em Campo Mourão, cidade do estado do Paraná. Nós o convidamos para falar sobre os desafios do pastorado nesse momento atual de pandemia. Então, eu já li aqui na introdução sobre o período que o pastor Pereira está pastoreando Campo Mourão há 13 anos e 5 meses ele está conduzindo esse trabalho de forma brilhante. Mas nós estamos agora, pastor, nesses 13 anos e meio que o senhor está liderando aí Campo Mourão, o senhor está passando por uma experiência que os demais pastores do planeta Terra estão enfrentando nas suas respectivas cidades, o problema da pandemia. Por gentileza, pastor Pereira, fale para nós, quando a pandemia chegou em Campo Mourão, como é que o senhor administrou o campo eclesiástico nesse momento de crise? Pastor, foi muito difícil porque foi um susto, né? Fomos administrados sob decretos e como a gente tem 10 congregação, todo mundo entrou em pânico, né? Eu vivo numa região metropolitana de 25 municípios e já começou os decretos, a proibição de aglomerações e o toque de recolher. Com isso, eu convidei 5 pessoas e vimos para a igreja e fomos trabalhando, orando e orientando o povo via telefone. Santa Ceia levava nas casas e não poderia aglomerar. Depois veio os decretos que só poderia participar dos cultos só 30% da capacidade do ambiente. E a gente cheguei a dividir trabalhos, principalmente ceia, em 3 etapas diferentes para que não pudesse aglomerar muita gente. Foi muito difícil, mas os desafios veio e nós estamos já chegando ao final dele. Não foi fácil. Pastor Pereira, realmente
os desafios são grandes e nós estamos realmente numa situação em que a agenda do planeta foi totalmente afetada por causa da pandemia. Aqui eu estou na região de Curitiba, como o senhor sabe, e não está sendo fácil, mas Deus está nos dando graça e certamente a graça de Deus é sobre a sua administração aí em Campo Mourão. Então, Ah, tá. pastor Para dar uma Pereira, ressalva também, durante. Pois não, pode falar. Campo Mourão, no ranking nacional, ela ficou em quinto lugar, né? Em número de afetados. E Campo Mourão, ela tem 94.800 habitantes, mas ela teve registrado 1.343 casos e teve 39 mortos. Inclusive, morreu um vereador no exercício do mandato e o ex-prefeito está internado. Foi a São Paulo, voltou e já está em Maringá. Então, não é fácil. Realmente, a situação aqui não é fácil. Sim. O senhor disse Na que a igreja, cidade nós tem tivemos quantos mil habitantes? Passa de 90 mil habitantes? 94.859. A nossa região metropolitana, ela tem 330.160 habitantes. E contaminados, ela teve 3.894 pessoas contaminadas. Dessas 3.000, 1.343 foi só de Campo Mourão. Tivemos 87 mortes, e dessas 87, 39 foi de Campo Mourão. Só na 39 foi em nossa Campo igreja Mourão. nós tivemos 8 contaminados, inclusive uma irmã ficou entubada, não foi fácil. Ela se recuperou e está bem, pastor Pereira? Está bem, está se recuperando, né? Ela trouxe algumas sequelas, mas está se recuperando. Ok. Então, queridos internautas, pastor Pereira está passando para nós os dados, não somente da pandemia na cidade onde ele tem a igreja sede, em Campo Mourão, mas na região metropolitana. São cerca de 25 cidades que formam a região Isso, metropolitana. isso. E certamente Campo Mourão é o grande centro ali da região metropolitana, onde o pastor Pereira já está há 13 anos e 5 meses, presidindo a igreja do Ministério de Madureira, Adebras, Ministério de Madureira, em Campo Mourão. Pastor Pereira, por gentileza, nos ajude a orientar aos pastores, principalmente aos jovens. O senhor é uma pessoa bem experimentada pelo seu currículo. Nós aqui estamos dizendo para os internautas, com base na sua história, são 47 anos de evangelho, mais 30. Isso não é pouca coisa, não. São quase 4 décadas pastoreando. O senhor nunca passou por uma experiência dessa como pastor? É a primeira vez? É a primeira vez. Apesar, pastor, que nós temos algumas pandemias que assustou o planeta Terra, né? Nós tivemos, principalmente o Brasil, né? Em 1685, nós tivemos a dengue, que depois veio que assustou a gente agora aqui, né? 4 Peste negra décadas tivemos de pastoreando. 46 a 53, né? Depois tivemos a gripe espanhola, que ela veio ao Brasil em 1918, ficou até 1919, onde o Brasil tinha 30 milhões de habitantes por ali. E o que acontece? Aí tivemos o HIV em 81, depois a malária, e aí vem vindo. A malária veio em 65 a 68, né? Sarampo e tal. Mas o que nos assustou mesmo foi a gripe suína, que ela chegou para nós aqui em 2009 e assustava por causa da aglomeração. Mas esta daqui, ela abalou o planeta Terra, porém, para nós que somos já leitores da Bíblia, não tão assim, com conhecimento tão vasto quanto o professor, como a sua pessoa, mas nós temos que analisar o seguinte: tudo isso é cumprimento bíblico. Eu disse há pouco tempo no culto, irmãos, nós nos assustamos porque realmente lemos pouco, damos pouca atenção para o que lemos. Mas é Bíblia, final dos tempos. O que nós precisamos é realmente
saber administrar essa situação e lembrar do céu, porque o nosso descanso não é aqui. Pastor Pereira, o senhor acredita, porque o senhor elencou para nós agora vários acontecimentos, como a gripe espanhola, a gripe suína, e dengue, entre outras epidemias, e agora o coronavírus. O senhor, pelo entendimento que o senhor tem da Bíblia, o senhor acredita, o senhor entende, o senhor tem o discernimento que esse coronavírus é de fato um dos sinais dos tempos, comprovando que a vinda de Jesus está muito próxima? Pastor, a gente pode até levar a esse entendimento, mas eu acho que vem coisas piores por aí. Eu acredito que isso foi simplesmente só um beliscão de Deus para que as nações se acordassem, porque o lado religioso, pastor, dos anos 90 para cá, ele ficou bem fragilizado, porque o pessoal esqueceram o reino de Deus e começaram a lembrar em si próprio. Demarcação de território, a guerra pelo poder, a fantasia começou a tomar de conta, os nossos cultos perderam o brilho dos verdadeiros mensageiros, artistas de Deus, e a igreja foi adoecendo. Dos anos 90 para cá, quando surgiu o espírito gospel, a igreja deixou de ter a sua originalidade e foi partindo para uma coisa mais social. Enquanto o social, a gente podemos viver, mas não podemos realmente pegar e se dedicar a ele, porque o espiritual vai embora. E o Senhor nos chamou para uma batalha, e a batalha espiritual só os espirituais vão entender. Acredito que ainda não é um sinal da vinda de Cristo, mas é um chacoalhão que Deus deu na humanidade. Pastor, que chacoalhão, pastor Pereira. Bota chacoalhão nisso. Mas o senhor, como um paraibano cheio do Espírito Santo, um pastor experimentado, tem administrado a crise aí em Campo Mourão e o nome do senhor tem sido glorificado. Tem um amigo seu que mandou um recado para o senhor aqui, ó. É o pastor Eliezer, do Carmo Carvalho, que é um dos nossos membros da mesa diretora da Convenção do Estado do Paraná, Ministério de Madureira, preside o campo ali em Cornélio Procópio. Ele escreve: paz ao senhor pastor Éder, parabéns pelo entrevistado, o nobre companheiro, o Obrigado. pastor José Pereira. É um grande companheiro do Paraná. Abraço a todos. Fique à vontade, pastor Pereira, para retribuir aí os cumprimentos do seu amigo. Pastor Elias é um companheiro, trabalhamos junto ali, vizinho a Bandeirantes, tem feito ali um excelente trabalho e um grande homem de Deus. Parabéns, pastor Elias. Deus te abençoe e continue assim, companheiro. Pastor Pereira, nesse momento de crise que começou aí em Campo Mourão, mediante a pandemia, fale um pouquinho das estratégias que o senhor usou aí para ajudar os membros. A igreja ficou alguns dias fechada mediante o decreto, funcionou o tempo todo. O senhor realizou cultos online. Enfim, quais foram as ações emergenciais que o senhor, como líder da igreja de Campo Mourão, teve que colocar em prática diante dessa pandemia? Pastor, a igreja não fechou. A igreja ela teve restrições, né? E nós começamos a alimentar os irmãos, como eu antecipei, através de ligações. Eu não fazia lives e nem culto online. Eu gravava vídeos e mandava, e 80% dos irmãos comentavam e agradecia pela mensagem. E eu criei uma equipe de oração para nós estarmos constantes orando, porque a fé dos demais, muitas vezes a gente tem que carregar um combustível para ir ajudando eles, aumentando a fé, porque por si próprio, a meninada nova que nasceram agora, não passaram por essas experiências de pandemia, como eu antecipei aqui, mencionando para você. Mas eles se assustaram, porque parou tudo. Deus deu uma freada no planeta. Né? As outras pandemias parava algumas instituições ali, algumas restrições. Essa não, essa parou o mundo todo. Isso foi um recado de Deus dizendo assim: quem manda sou eu.
né? Eu permito que vocês administrem algumas coisas, mas quem manda sou eu. E muita gente me questionava, e pelo pouco de tempo que a gente tem a mais de idade do que eles, e vivemos algumas experiências assim, a gente aconselhou. Mas a igreja, espiritualmente, ela não baqueou. Aqui recebemos um recadinho agora, pastor Pereira, do evangelista Silvio e da diaconisa Alda. Eles eram ali do campo de Foz do Iguaçu, atualmente estão congregando conosco aqui no campo do Cajuru. Está mandando a paz do Senhor à minha pessoa e para o senhor, que é carinhosamente chamado de pastor Pereirinha, ele escreveu aqui. Se o senhor quiser cumprimentar o evangelista Silvio, a diaconisa Alda, fique à vontade. Silvio e a nossa irmã Áurea são uns queridos. Que Deus abençoe vocês, meus amados. Que bom realmente saber que vocês estão aí atentos. Vai orando por esse pequeno servo, mas que Deus abençoe vocês, filhos. Pastor Pereira, eu queria perguntar a opinião do senhor agora no que diz respeito aos principais desafios do pastorado nesse momento. Aí em Campo Mourão, como é que está? O prefeito tem decretado que tipo de situação? Bandeira vermelha, verde, laranja? Como é que está o momento atual? E mediante essa cor da bandeira que eu estou perguntando aí, porque aqui onde nós estamos, na região metropolitana de Curitiba, nós estamos na bandeira laranja, com restrições. A situação nossa aqui é o distanciamento de 1,5 m, nos cultos evangélicos, 1,5 m de distanciamento, uso do álcool gel, máscara, e não pode ter mais do que 30% das pessoas no templo. E em Colombo, onde eu estou pastoreando, crianças até 12 anos de idade não têm acesso ao templo e os idosos e os pacientes de risco. No momento, como é que está essa questão do decreto hoje em Campo Mourão? O decreto está semelhante. A restrição para o número de frequentadores é 30% da capacidade do templo. Álcool em gel nas portas, eu tenho 2 portas lá na frente, lateral e uma no fundo, também álcool em gel. Nos banheiros também, na entrada dos banheiros, álcool em gel, obrigatório uso de máscara. Terminou agora, mas tinha o toque de recolher das 22 às 6 da manhã, eles terminaram agora. Mas Campo Mourão, o prefeito tem sido bem como uma série de crise, que eles, é o gabinete de crise, o pessoal realmente foram bem companheiros, eles entendiam. Inclusive, eu não tive participação, mas tive com a liberdade de sugerir algumas ideias, e foi aonde eu cheguei para eles. Não pode sacrificar as instituições religiosas, porque é o seguinte, os bancos, querendo ou não, mesmo com restrições, mas as filas são quilométricas. Os mercados também. Aí eu até falei uma besteira, eu falei, quer dizer que o pessoal está imune nos bancos, nas lotéricas e nos mercados. Ele só vai pegar o Covid se estiver na igreja. Então, por favor, vamos pegar e também abrir um espaço para as instituições. E eles não ouviram e levaram para a comissão e o pessoal acataram. E a igreja fica rotativamente. Na igreja nossa aqui, quem vem no sábado já não vem no domingo para dar espaço para o que não vem no sábado. E assim vai indo. Mas ainda está bem restrito. Pastor Pereira, tem um recadinho para o senhor aqui da Vânia Dias Passos. O senhor conhece? Conheço. É uma pastora Ela auxiliar escreveu aqui. assim. Ela escreveu assim, pastor. O pastor Pereira é um sábio mestre. Ele não nos deixou desanimar diante dessa pandemia. Nos ensina a cada dia ter mais fé. É isso mesmo, Ela é pastor? uma querida. Ela é uma querida. Ela é esposa de um pastor que me auxilia, que tem um programa de rádio. São uns amores de pessoa. Isso é muito bonito, queridos internautas, quando o rebanho reconhece o trabalho sério de um pastor que, diante das crises, ele incentiva o povo, ele
anima a irmandade com palavras de fé, e o testemunho aqui da uma prova da importância do pastor Pereira na gestão da crise da pandemia, tocando o barco, fazendo a obra, trabalhando para Jesus, como ele disse, a igreja não parou. A pandemia está em movimento, mas a igreja de Campo Mourão segue marchando rumo à vinda de Jesus. Louvado seja Deus por isso, pastor Pereira. Pastor Pereira, tem muitos pastores jovens que estão iniciando o pastorado e o senhor já tem aí muitos anos de experiência. Eu queria que o senhor deixasse uma palavra de aconselhamento para esses pastores que estão iniciando o exercício do pastorado, foram empossados recentemente nas suas respectivas congregações, das mais diversas igrejas aqui do Brasil, porque essa transmissão está chegando no planeta devido à internet. Mas o senhor pode nos ajudar aqui dando conselhos aos jovens pastores diante dessa pandemia, o que um pastor experiente como o senhor tem a dizer aos pastores mais jovens diante desta situação? Olha, pastor, realmente, para quem está chegando agora ao pastorado, para eles era um sonho. Em seguida veio uma frustração, porque a realidade da vida chamou eles para o exercício da profissão. Porque eu sempre falo aqui na igreja, vocês têm que tomar cuidado, porque há muitos pastores que têm vontade de pastorear, tem outros que têm um chamado. Quem tem a vontade para pastorear, diante de uma situação dessa, o que primeiro cai na vida dele é o desânimo. Sumiu-se as ovelhas, desapareceu as ovelhas. Algumas igrejas que dependem das suas finanças ser arrecadada para suprir os seus gastos, as ovelhas sumiram, some também a parte de arrecadação, e o obreiro que não tem a chamada, ele vai entrar em desespero. O obreiro que é chamado, ele aguarda no Senhor. Então, vocês que estão no campo, que realmente sabe, tem certeza do seu chamado, pulsa muito forte no seu peito, não se assuste. Tudo que está escrito na Bíblia vem acontecendo e vai acontecer mais ainda. Então, vocês tendo convicção da chamada, mantém-se firme, porque a obra, Deus só entrega a verdadeiros guerreiros, a verdadeiros homens que estão destinados a sofrer. Lá no quartel, o comandante dizia para nós que o soldado, ele só consegue realmente vir com a vitória se ele batalhar, porque os covardes têm voltado. Agora, se só entrega uma arma na mão de um soldado quando percebe que realmente ele é guerreiro e não desiste fácil. Assim, a obra de Deus só entrega na mão de verdadeiros guerreiros. E se vocês receberem da parte do Senhor, sejam fiéis. Obedeçam primeiro aos líderes das suas instituições e sejam fiéis ao Senhor, porque a Bíblia diz que o nosso trabalho tem uma recompensa. Queridos internautas, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos e bem-vindas. A irmã Sirlene Alves da Silva, missionária de Campinas, do Ministério do Belém, nossa amiga, juntamente com seu querido esposo e familiares, bem-vindos. Pastor Mark Lemos, do IBAD, Deus abençoe o querido pastor, é uma honra tê-lo aqui. Tem muitas pessoas entrando, o pessoal pode deixar um joia, um likezinho aí, comentar, compartilhar, fique à vontade. Estou recebendo o muito digno pastor presidente da Assembleia de Deus, Brás, Ministério de Madureira, na linda cidade de Campo Mourão, que é o nosso amigo, pastor José Pereira Lima. A Francilene Pereira é sua Minha prima? prima lá na Paraíba. Ela Lá está em mandando Souza, aqui na um Paraíba. recado para o senhor. Ela está dizendo assim, ó, Oh, parabéns, meu primo querido. Fique à vontade para conversar com a sua prima da Paraíba, pastor Pereira. que bom. Francilene, é uma honra realmente saber que você está nos assistindo. Olha, querida, gostoso. Que Deus te abençoe. Obrigado pela alegria sua, já me contagiou.
Que bênção, né? O senhor está em Campo Mourão, eu estou aqui em Curitiba, a sua prima está na Paraíba. A internet, quando bem usada, né? O nome do Senhor Jesus é glorificado. Pastor Pereira, na opinião do senhor, quais são os grandes desafios do pastorado? Eu vou falar em dois momentos. A pergunta é para dois momentos. Durante a Sim. pandemia, quais os grandes desafios para um pastor durante a pandemia? E a segunda pergunta é: os desafios do pastorado depois da pandemia. Depois que a pandemia terminar, quais serão os grandes desafios no futuro e no presente, no momento que se chama o hoje, o agora? Hoje. O hoje, nós temos que se preocupar muito porque, pela perca de alguns entes queridos no meio da população, e dependendo da região, os decretos foram que os pastores têm que trabalhar mais na parte da ajuda para o elevio espiritual das pessoas, na oração, porque muita gente entrou em depressão. Muita gente, empresas fecharam. Você sabe que nós somos pequenos empresários aqui em Campo Mourão, e a gente teve um momento que teve que fechar a empresa. Aí a gente pensou, como é que vamos pegar e manter os funcionários? Mas tivemos um joguinho de cintura, fomos ajeitando, tá, deu para superar. Mas tem empresas que fecharam. Fechando a empresa, muitos pais de família ficaram sem os seus recursos para o gasto do seu dia a dia. E esse pessoal, muitos deles, entraram em depressão. Então, o pastor tem que ter um pouco de jogo de cintura para ouvir a ovelha e saber como vai dar o remédio a ela, porque muitas vezes ela não precisa de tantas palavras. Ela precisa de alguém para ouvir. Ela precisa de um ombro amigo. E a oração é a base. Conselho, muitas vezes, a pessoa até ouve por consideração. Mas se você dá um ombro amigo e diz assim, conta com minhas orações, já ajuda muito. E após pandemia, nós precisamos ir buscar as ovelhas desgarradas, porque muitos foram criados com um leitinho, até eu brinco com alguns irmãos aqui, com sopa, e na hora realmente que precisou ir para o deserto, não teve força para caminhar. Então, aí agora o pastor tem que pôr só um sapatinho no pé e cortar a sola de sapato em busca das ovelhas, porque tem muitos irmãos que não perderam a fé, mas esfriaram. Não vai ser fácil. Mas o verdadeiro pastor, o verdadeiro trabalhador na obra, sabe o caminho certo, sabe as veredas e vai buscar sua ovelhinha. Porque tem muita ovelha dispersa, viu, pastor? Queridos internautas, estamos falando sobre os desafios do pastorado na pandemia, na região de Campo Mourão, estado do Paraná, onde o nosso convidado de honra, pastor presidente José Pereira Lima, está nos trazendo aí importantes orientações, instruções, aconselhamentos sobre como pastorear num momento complicado dessa da pandemia. Estamos recebendo aqui mais um comentário, pastor Pereira, do Anderson José von Wilding, que diz assim: Pastor, paz do Senhor, pastor Éder, e o meu pastor Pereira, um grande homem de Deus, amigo, companheiro. Abraço a vocês. O senhor conhece o Anderson José? Conheço, é auxiliar de uma congregação. Esse menino é uma benção. Deus te O abençoe, meu senhor, o filho. senhor é muito, o senhor é muito querido, viu, pastor José Pereira? Tem Obrigado. várias aqui comentários, o pessoal está curtindo, participando. Bênção de Deus. Pastor Pereira, por gentileza, quando os nossos internautas estiverem na região de Campo Mourão, como é que eles fazem aí para chegarem na igreja que o senhor preside? Passe para eles aí nesse momento, por gentileza, o endereço, os dias de cultos e os horários. Obrigado, pastor. Queridos irmãos, amigos que estão aqui na região de Campo Mourão, se quiser fazer uma visita a esse simples companheiro de vocês, a nossa igreja fica na rua Lemos do Prado, essa é a nossa sede,
no 1940, no Grande Lar Paraná. É muito fácil de você chegar a ela. Chegando, só procura onde é a Rua das Palmeiras, que ela faz esquina com as Palmeiras, bem do lado da Supercreche, chamado a Supercreche, esqueci o nome da mulher, mas no final é Caram, né? E do lado da Algolim, que agora é a Cevale. Pronto. Vindo pela Kennedy, só chega no posto Flex, dobra à direita e vem mantendo-se à direita, sai na igreja. Sejam bem-vindos, estamos lá de braços abertos para receber vocês. Pastor Pereira, eu não posso deixar essa live passar sem falar daquilo que Deus fez através da sua liderança, quando o senhor recebeu a bênção da liderança maior para ser o hospedeiro, o anfitrião da extraordinária convenção que tivemos em Campo Mourão, a Convenção do Estado do Paraná, em 2017. De maneira que até os serviços de Correios esteve presente, várias autoridades, e, enfim, foi uma organização notável, uma equipe de trabalhadores que fizeram, junto com a sua liderança, uma convenção de grande representatividade, e nós queremos que o senhor, por gentileza, fale para os nossos internautas sobre essa experiência que o senhor teve hospedando a nossa Convenção do Estado. Obrigado, pastor. Olha, companheiros, não foi fácil. Pela primeira vez eu hospedei um evento de tamanha envergadura. Já tinha hospedado o trabalho estadual dos jovens, tinha feito algumas fraternais, mas a convenção era um sonho. E Deus me deu uma igreja linda, Deus me deu uma equipe de auxiliares que, olha, eu só tenho que agradecer, que pastor sem ovelha, ele não é pastor. E evento sem auxiliar, você não consegue. E Deus me deu uma equipe brilhante, brilhante, brilhante. Eu só tenho a agradecer aos participantes e a toda a minha equipe que nos ajudaram. Pastor Pereira foi simplesmente um nome, mas quem fez todo o trabalho foi uma equipe brilhante que Deus me deu. E ao nosso líder maior, pela confiança que ele realmente deu à minha pessoa, o bispo Samuel Ferreira. Esse campo presidente é ele, só na ausência dele que eu ganhei esse título. Mas eu tenho a honra de ser um auxiliar dele. Pastor Davi, um companheiro, o nosso presidente da nossa convenção estadual, companheiro de todas as horas, me deu um suporte lindo naquela época, ele, a evangelista Whitley e os demais auxiliares dele, inclusive sua pessoa, né? Você quer ficar quietinho aí, mas você também foi brilhante no trabalho de Campo Mourão. E eu quero dizer que eu tenho uma família, minha esposa e as minhas filhas com os meus genros foram a base de me orientar. Eu tenho uma filha que disse, deixa que a parte de encarte é comigo, e trabalharam muito bem. Foi uma equipe, de um modo geral. Só tenho a agradecer a todos os pastores que participaram e a minha liderança maior e os demais companheiros que deram um abraço. Pastor Pereira, como eu falei, foi só um nome que estava ali, mas o trabalho foi feito pela essa equipe. Irmã Terezinha Leite, de Santo André, ABC Paulista, acabou de entrar. Deus abençoe o irmão Walter, seu esposo, seus filhos, uma família a quem temos uma estima muito grande. O Bruno congrega com o senhor. O senhor conhece o Bruno? Bruno é o esposo da Vânia. Ele escreveu assim, ó: tenho o privilégio de poder caminhar ao lado dele. Esse dele é o senhor. Homem de Deus de verdade. O pastor Pereira me estendeu a mão no momento que eu mais precisei. Aí está as palavras de carinho da ovelha. Ele é pastor, esse irmão. Tem um programa de rádio, esse irmão é uma benção. É o esposo da irmã Vânia Passos. Pastor Pereira, nós estamos chegando no final da nossa live. Alguma pergunta que eu não fiz e o senhor queira compartilhar aquilo que está no seu coração, fique à vontade para suas considerações finais. Obrigado, pastor. Antes de fazer as considerações finais, eu gostaria de fazer um pouquinho de publicidade. Quero comunicar aos internautas, a todos os irmãos, se Deus me der saúde, se tudo correr bem, que nenhuma situação se agrave em termos de pandemia, a convenção do ano que vem, 2020, é em Campo Mourão, para a comemoração dos 50 anos do trabalho de Madureira nesta cidade. Peço a Deus que os decretos vão sendo eliminados, que
as coisas comecem a melhorar para que possamos receber os companheiros. E quero agradecer a sua pessoa, pastor Éder. Você, a missionária, a Leila, seus filhos, vocês sabem que a gente tem um carinho muito especial por vocês. E até um dia sonhava, que agora esse sonho ficou meio distante, de vocês serem meus obreiros, mas Deus destinou para Curitiba. Parabéns para o pastor Davi, recebeu uma família abençoada. E quero agradecer pela oportunidade. Muitos irmãos de várias regiões do país não sabiam quem era pastor Pereira, e quero agradecer a eles que tiveram a paciência de me ouvir, e que Deus abençoe. Só peço aos demais, ore por nós. Campo Mourão é carente das vossas orações, e quando for orar, lembra desse pequeno servo. Muito obrigado, pastor. Deus te abençoe. Pastor Pereira, antes que eu faça os agradecimentos, repita então o evento que terá ano que vem, que o senhor já está nos dando a notícia em primeira mão, por gentileza. Olha, a convenção estadual, chamada CONEMAD, que é a Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Ministério Madureira, no Paraná, se Deus permitir que não haja nenhuma restrição através de decretos, e a pandemia vai realmente fugindo, e nós possamos ter até agosto do ano que vem liberdade para aglomerar as pessoas, a convenção vai ser em Campo Mourão, pela a passagem dos 50 anos dos trabalhos de Madureira no estado do Paraná. Estou lutando para buscar os fundadores, alguns já estão na glória, mas seus familiares já entrou em contato comigo, e a gente pretende fazer um lindo trabalho para recepcionar os irmãos à altura do que vocês merecem. Pastor Pereira, eu deixo aqui o abraço fraterno do meu pastor, meu presidente, que preside o Campo do Cajuru, bem como a Convenção do Estado, Dr. Davi Secundo de Souza, o abraço fraterno da minha família, Leila, Lucas, Mateus e Tiago, meu abraço. É uma honra muito grande estar recebendo o senhor, ouvi-lo, aprendê-lo, porque nós que somos mais jovens precisamos aprender com os nossos pastores mais experientes. E o senhor é uma referência para nós, no estado do Paraná, que tem gerido a crise da pandemia em Campo Mourão, com a graça e a sabedoria que Deus tem lhe dado. Que Deus conserve o senhor com a sua digna família, bem como com toda a irmandade aí do campo, com saúde, graça, força e vitória, e futuramente, permitindo Deus, pastor, faremos uma live parte 2, ok? Se o senhor assim aceitar o nosso singelo convite futuramente. Sou conservo seu, estou aqui. Deus te abençoe, meu companheiro. De coração. Eu Deus te amo abençoe a tanto a todos. você como Muito sua obrigado família. pela atenção, queridos internautas. Infelizmente, mais um Etnos Documentários chegou ao fim, e eu quero agradecer muitíssimo ao pastor José Pereira Lima pela ótima entrevista, e, sobretudo, quero agradecer aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Aguardamos vocês na próxima quinta-feira, que é 22 de outubro, 10 da noite, só que a live será no grupo do Facebook Memórias das Assembleias de Deus. Eu estarei recebendo o professor Dr. Moab César Carvalho Costa para falar deste livro aqui, ó, O Aggiornamento do Pentecostalismo Brasileiro, as Assembleias de Deus e o Processo de Acomodação à Sociedade de Consumidores. Esse livro é fruto da sua tese de doutorado. Pastor Pereira, um beijo no seu coração, um abraço fraterno. Tamo junto, Deus companheiro. abençoe a todos. Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor.